não era amigo dela, não era colega dela, não era nada dela. Não tinha nenhuma razão para puxar o assunto. Eu lembrei, ela vende Avon. Ela vende Avon. Ela vendia, né? Vendia Avon. Nem sei se existe Avon, porque eu não vejo ela comprar mais Avon. Ela vendia Avon. Aí eu falei, já sei. Vou lá fazer de conta que vou comprar alguma coisa na Avon. Aí bati na porta lá e ela me atendeu, bonita como ela sempre foi, e me atendeu. E eu sem saber o que falar, não sei o que, pode ser que eu falar, passei pra cá. Aí eu queria olhar um negócio da Avon, da revista Avon. Aí fiquei folheando a revista pra cá, folheando a revista pra lá, porque eu não sabia o que estava procurando. Aí fiquei lá procurando. Aí, por fim, eu comprei lá uns desodorantes que eu nem cheguei a usar. Não cheguei a usar, mas entrei para dentro da casa dela para bater um papo. Vocês acreditam que depois que eu entrei para dentro daquele sol quente, o sol que estava lá do lado de fora virou uma tempestade de granizo? Aí eu entrei lá para dentro da casa dela, tive que ficar mais tempo, porque eu fiquei preso por conta da tempestade. Aí naquele dia nós ficamos lá batendo papo, conversando, a mãe dela fez um café lá com o negócio, aí eu comecei a conversar e aí eu descobri, é essa pessoa que eu quero ver. É ela que eu quero ver. Eu falo com ela que esse foi o primeiro encontro que Deus marcou para nós. Só que enquanto eu estava conversando com ela e falando o meu sentimento, o que eu acabei de sentir, ela falou assim, você não vai saber uma coisa, o que é? Nós já estávamos orando a esse respeito. Ela era uma moça, irmãos, 19 anos, aceitou Jesus, primeiro a mãe dela aceitou Jesus, e ela depois está acompanhando a mãe dela. 19 anos, já fazia parte do ciclo de oração. Já fazia parte, já participava mesmo do ciclo de oração, cantava junto com o ciclo de oração e ia em todos os ciclos de oração para orar. E não bastasse em todos os ciclos de oração, o dia que ela olhou para mim, que ela gostou de mim, ela foi até a conselheira de jovens que nós tínhamos, irmã Laíde, alguns aqui conhecem. Irmã Laíde, estou gostando de alguém e tal, como é que eu faço? A irmã Laíde, né, resumindo, uai, se for de Deus, vamos orar, se for de Deus. Vou propor para você, vamos fazer uma campanha de oração? Nós vamos orar no sábado, de manhã. Começou a orar no sábado de manhã, a meu favor, você acredita? Todo dia indo de manhã no sábado para orar, para que Deus confirmasse, se fosse da vontade de que nós casássemos, que Deus colocasse amor no meu coração. Interesse no meu coração. E é por isso que eu digo que eu acredito e trago a pessoa amada. Não sei quantos dias demorou, né? Mas se traz. Foi 3 dias, né? Ela disse 3 dias, 3 sábados de oração. Mas enfim, meus irmãos, eu me lembro desse dia. Você lembra do dia? Você lembra qual o fato marcante que começou? Quando eu trago essa imagem dessa casa, sabe por quê? É porque antes você via a sua namorada, a sua paquera, desse jeito dessa casa aí que está do lado esquerdo aí, ó. Uma casa bonita, colorida, janelinha pintada, tudo feito. Quando você casou, cheio de entusiasmo, a sua casinha era desse jeito. A sua casa sentimental, emocional, o seu casamento era desse jeito. Casa de boneca, casa de Barbie. Você estava cheio de fantasia, vivendo com essa pessoa que está do seu lado, cheio de emoção. O problema, irmão, é que uma casa nova, com o tempo, fica velha. Sabe aquela torneira bonita, brilhante, inox que você colocava na sua casa? Ela começa a pingar. Você entrava para dentro de casa, no dia de chuva, ai que maravilha ficar nessa casa novinha de chuva. A casa agora parece pingueira. Você sabe por quê? Porque o vento que bate no telhado arrasta a telha do lugar. Aí começa a aparecer pingueira. Aquela tinta nova, bonita, que você gostava de tirar foto para postar, já começa a cair da parede, ela fica descascando, ela vai ressecando, perdendo o brilho, perdendo a cor. Começa a aparecer rachadura. O chão que você pisa toda hora, naquele lugar que você mais pisa, inclusive assim, ó, em cima, em frente à pia, e você toda hora lá para cá assim, começa a aparecer manchas em cima do piso. Aí aquela coisa bonita e brilhante que antes você via, já começa a ficar, precisa trocar. Porque casa, irmãos, precisa de manutenção. Não é reforma, é manutenção. Manutenção é você manter aquilo que tem. Reformar é tirar o que tem para pôr outro. É mais caro reformar do que dar manutenção. Mas nós vamos displicente. E quando eu estou falando de casa, não estou falando de casa, estou falando de relacionamento, porque aparece sobre o casamento.
E nós vamos largando os nossos relacionamentos de lado. A gente vai deixando, não vamos ver. Aquela música lá do Zeca Pagodinho fala assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. A gente larga a vida assim, ó, e deixa ela ir. O casamento é uma das coisas que a gente larga bem navios e deixa ir no automático. E quando a gente deixa ir no automático, quando você vai perceber, ele está desse jeito aqui, ó, sem graça, sem vida, sem conexão, sem saúde. E você pensa assim: eu não tenho mais amor, eu quero acabar o meu casamento, porque não tem amor. Mas tem amor, é porque vocês estão tão sem conexão, que um está tão longe do outro, que parece que não tem amor. Aquele casamento que outrora você diz assim: é de Deus, foi Deus que me deu esse homem, foi Deus que me deu essa mulher. Você começa a duvidar que foi de Deus agora. Você começa a duvidar que aquilo que outrora era de Deus já não é mais. Por que não é mais? Porque Deus desistiu do plano? Deus errou em colocar essa pessoa do seu lado? Aquilo que era propósito de Deus já não é mais? Deus falhou no propósito dele? Não, irmãos. É porque nós vamos sendo negligentes com os nossos relacionamentos. E a falta de manutenção vai abrindo as brechas das quais Satanás vem trazendo as suas arapucas, as suas armadilhas, as suas ferramentas, e vai trabalhando para destruir o seu relacionamento. Mas Deus tem nos dado as ferramentas para resgatar casamentos. Deus tem nos dado ferramentas para fortalecer casamento. Deus tem nos dado ferramentas para resgatar casamento. E eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Vamos caminhar. Está vendo esse moço bonito aí carregando essa mulher aí? Quem é ele? Essa é a carga que eu tenho que carregar todo dia. Essa é a carga que eu tenho que carregar todo dia. Mas é um peso gostoso de carregar. Já foi difícil, mas esse peso está mais leve agora, porque eu aprendi como carregar esse peso. Sabe como, vamos colocar aqui o peão? Todo mundo sabe o que é peão, né? A gente usa esse termo pejorativo, mas todo mundo sabe o que é peão. O peão de obra, quando ele começa a trabalhar na obra, ele tem dificuldade de desenvolver aquele trabalho, de carregar o saco de cimento, de carregar o tijolo, de carregar as pedras. Às vezes dá aquele problema na coluna, mau jeito, porque ele começou, ele não sabe exatamente como fazer, mas à medida que ele vai trabalhando, ele vai pegando jeito com as ferramentas, vai pegando jeito com o saco de cimento, vai pegando jeito, aí ele vai sabendo carregar o peso, vai. O peso parece que fica mais leve, parece, continua o mesmo peso, mas ele aprende a lidar com ele. E é isso, irmãos. Casamento, irmãos, é um peso gostoso de carregar. Por que eu falo que é peso? Porque é responsabilidade. Toda responsabilidade é um peso. Mas o casamento, ele se aprende. Ninguém faz casamento no oba-oba, não. Ou você tenta aprender a ser uma pessoa casada, bem relacionada, ou seu casamento vai ser medíocre ou abaixo da mediocridade. E você vai ficar o tempo todo aceitando as piadas pejorativas que amaldiçoam o seu relacionamento. As piadinhas que ficam aí rodando aí, casamento é isso, casamento é aquilo, e às vezes você fica rindo, aceitando essas palavras de maldição. O seu esforço consciente não é o instinto nem a sorte que determina o sucesso de um casamento. É esforço consciente. Se você quer que algo seja bem sucedido, você precisa querer que isso seja bem sucedido. Você é um comerciante, um empreendedor, você tem uma loja. Você acha que só abrir a loja e deixar ela aberta lá, por si só, ela vai ficar lá rendendo, ela vai evoluir, vai crescer, vai dar lucro? Você acha que sim? Se você não tiver o seu olhar ali no seu negócio, todo dia observando os seus funcionários, as pessoas que estão trabalhando, você de olho no mercado, nas coisas novas que estão entrando, para você colocar lá no seu comércio, você renovar as suas mercadorias, olhar as mercadorias que estão vencendo, tirar da prateleira, colocar a mercadoria nova, dentro da validade, ver se está tudo asseadinho, limpinho, com um olhar bonito, para que o cliente chegue e fique, olha que lugar legal que é isso aqui.
Quantos de nós, quando vai no restaurante, quando você chega para comer no restaurante, você olha assim? Irmão, eu sou uma pessoa que eu não tenho nojo de comida. Eu não tenho dificuldade para comer. Eu tenho 47 anos e até hoje eu não descobri de que eu não gosto. De que eu não gosto, eu não descobri ainda. Eu como qualquer coisa. Vou fazer com pedra, dependendo da pedra, eu como também. Como qualquer coisa. Mas teve uma vez, irmãos, numa virada de ano, dia 1º, eu fui trabalhar no meu plantão. E dia 1º de janeiro, quase ninguém trabalha. Você não acha lugar nenhum, eu fui comprar um almoço. Aí eu fui comprar um almoço lá naquela avenida Arão Reis, a parte de trás, assim, lá do centro de Belo Horizonte, ali atrás da praça da estação. O lugar é tomado de mendigo, aquela sujeira tremenda. E eu não tinha achado lugar nenhum para comer. E eu fui lá comprar uma marmita lá naquele restaurante. Aí eu comprei a marmita. Mas na hora que eu fui comer, eu lembrei do lugar, me deu nojo. Aí eu comecei, não. Me deu náusea na hora de comer, eu joguei a comida fora e fiquei sem almoçar. Por quê? A aparência, o cuidado do lugar, aquelas pessoas que ficam rodeando o lugar. Eu fui lembrando, não, isso aqui não vai dar não. Por mais que eu não tenha nojeira, por mais que eu não sou cheio de mimimi nem nada, mas aqui não deu. Porque a aparência, o cuidado do lugar, ele atrai ou repele. Ou você é atraído para aquilo ali, ou então eu vou ser enxovalhado. Não quero. E casamento, irmãos, é assim. Se você, homem, não cuidar do seu relacionamento, você pode enxovalhar a sua mulher. Ela tomar nojo de você, vai perder a graça de você. Aí você percebe, mas ela não me beija mais. Você tem cuidado? Você está lavando o teu corpo, você está cuidando da sua barreira, está cuidando do hálito, está limpando a unha, você cuida da roupa, troca a cueca. Aí você fala, mas ela não me beija. Vai, querer beijar um negócio desse? A mulher é a mesma coisa. Mas ela não me procura mais, mas você também tem uma mulher que está exalando um bom perfume, está atraindo seu marido, seu homem.